Boa noite, meu nome é Iago e hoje estaremos falando sobre oscilações mecânicas, mais especificamente em relações a molas, para complementar o nosso trabalho anterior sobre elasticidade. A gente tem que entender o que são, para que elas servem e como é que a gente pode modelar essas funções. Primeiramente, a gente deve lembrar do que é uma oscilação, ou seja, uma oscilação ela pode ser pensada como uma perturbação no espaço que se repete durante um tempo. Por exemplo, se a gente pegar uma bola de metal, é bem provável que se eu soltar ela, ela caia direto no chão, ela perca a sua energia e depois disso ela não faça nenhum outro movimento oscilatório, ou seja, é um movimento gravitacional simples. Contudo, se eu pegar essa mesma bola, colocar uma linha suficientemente forte e fixando ela uma parte de uma superfície suficientemente rígida e soltarmos, veremos que eventualmente o movimento se repete com um certo padrão, ou seja, uma oscilação, como um pêndulo. Como, porém, a gente poderia modelar esse comportamento para poder estudar ele de uma maneira matemática e rigorosa. Por sorte, a gente já tem algumas ferramentas ao nosso dispor para poder entender esse comportamento. Das leis de Newton, a gente sabe que a força é igual à mesma coisa do que a massa vezes a aceleração. Porém, usando uma outra lei, a gente sabe que a força que está sendo fornecida em uma mola depende também da sua posição, sendo igual a menos k vezes x, que k é uma constante daquele material ou daquela mola. Mas agora vamos observar o mundo real, ou vamos observar essas fórmulas. A gente sabe que a posição, quanto maior ela está nos extremos, o módulo da sua força ela é muito maior e a gente sabe que ela tem sentido oposto da sua posição. Então isso significa que a gente está procurando uma função que se repete, cuja segunda derivada ela tem um sentido oposto. Então a gente pode usar, por exemplo, a função de cosseno ou de seno então para poder fazer essa modelagem. Ou qualquer uma das funções trigonométricas existem. Então, a gente vamos dizer que trig seja a função uma função trigonométrica e trig com y ela seja a sua derivada. Então, a gente sabe que a gente pode modelar como um f de x vezes a sua amplitude é igual a amplitude vezes a função trigonométrica original com uma certa frequência e com uma certa fase. Então, a sua pequena derivada com respeito a x, ela vai ser a mesma coisa que sua amplitude vezes sua função trigonométrica, uma outra função trigonométrica que é a derivada, vezes a mesma coisa de frequência e de fase, vezes a sua frequência, e a sua segunda ela vai ficar como sendo a sua amplitude, vezes a sua frequência ao quadrado, vezes menos a função trigonométrica de função original. Ou seja, vai ficar menos w ao quadrado vezes função de x original. Substituindo naquela fórmula, a gente sabe que por menos kx igual a ma, a gente tem que menos kf de x é a mesma coisa do que menos m vezes f de x vezes w ao quadrado. Para resolver para w, a gente obtém que w é igual a raiz quadrada de k dividido por m. Ou seja, se a gente quiser fazer um sistema mola-massa com uma certa frequência, a gente deve observar o seu módulo de elasticidade e a sua massa que está presa no final. Mas agora a gente tem que verificar essa função. Bom, para descobrir, a gente pode perceber que a energia total ela não pode ser perdida e nem ganha nesse sistema, nessa escala. Ou seja, ET é igual a k vezes 2 é igual a k vezes x ao quadrado dividido por 2 e mais m dividido m vezes velocidade quadrada dividido por 2, ou nessa situação fica k sobre 2 vezes função trigonométrica mais m vezes a w vezes ou uma outra função trigonométrica elevado ao quadrado dividido por 2. Como w ao quadrado é igual a k sobre m, a gente pode fazer uma transformação dela como sendo ka quadrado vezes a sua trigonométrica ao quadrado dividido por 2 mais ka vezes a sua derivada ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Como a gente fez um quadrado, não importa muito o sinal se ela for cosseno ou seno, se ela deriva positivo ou negativo, por causa que ambas no final são levadas ao quadrado.
Mas agora a gente percebe que independente se a trigonométrica original com i ela for cosseno ou a trigonométrica original for o seno, a gente sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 2, ou seja, ambas vão ter seno, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Então a gente pode transformar isso aí como k vezes a ao quadrado dividido por 2 é igual a energia total. Mas agora isso faz sentido, por causa que se a gente tivesse parâmetro desse dinâmico e em vez disso a gente tivesse um sistema fixo, para a gente poder realizar essa energia, a gente teria que realmente calcular pela sua amplitude, que nesse caso seria a distância da mola percorre. Mas se a gente for no mundo real e tipo fazer um sistema mola e massa e expirar por muito tempo, a gente vai verificar que eventualmente esse sistema ele perde energia dependendo dos vários fatores, mas principalmente do seu meio onde ele está, por enquanto. E a gente, como a gente perde uma parte da oscilação por cada oscilação, ela pode ser modelada como uma função exponencial junto, multiplicando essa função. De preferência, uma que seja diminuindo conforme x aumenta. Nesse sistema, então, a gente tem três tipos. A gente tem o amortecimento crítico, o supercrítico e o subcrítico. Dependendo da sua duração, primeiramente a gente tem o amortecimento subcrítico, que ele faz com que ele oscile ainda só que com amplitude menor. É o que geralmente ocorre com a resistência do ar. Por exemplo, se uma pessoa ela pular de bungee jumping, ela vai perceber que sua corda ela é flexível e elástica. E com o tempo ela vai primeiramente cair, sim, mas depois ela vai subindo, descendo, e até que eventualmente ela estabiliza num ponto e as pessoas observando podem puxar ela com segurança. Depois disso temos o crítico, que ele já para imediatamente na mesma oscilação. Já na supercrítica, que seria esse terceiro caso aqui, ela de fato ela para um pouco depois, mas ainda ela não consegue tipo, voltar para cima. Então, ela geralmente quando esses dois outros últimos casos, eles ocorrem quando eles estão contados com fluidos líquidos muito viscosos. Como por exemplo, um amortecimento aqui do seu carro, ele utiliza um regime super crítico ou supercrítico para poder fazer o seu sistema não, por exemplo, ficar totalmente vibrando toda hora que você passar por qualquer pedrinha que for. Porém, a gente também tem que lembrar que isso não somente pode ocorrer, como por exemplo, se você pegar uma criança e duas crianças num balanço, uma sentada no balanço e outra empurrando, ela vai eventualmente parar. Ela vai começar a aumentar e aumentar a energia guardada na criança na balança. Por causa que a outra criança ela vai estar aumentando essa energia, colocando essa energia aos poucos em uma determinada frequência. E como você pode observar, quanto mais perto da frequência original ela for, melhor ela vai ser a sua energia total que pode ser armazenada, ou seja, sua amplitude. E aqui, como a gente pode ver, quando a gente tem esse regime, mesmo com ela tendo um ruído no início por causa pelo fato daquela função ela tá tendo um amortecimento, ela no final ela consegue superar isso e ela fica basicamente um sistema de oscilação simples. Então, em conclusão, nessa segunda parte, sobre essas questões de movimento oscilatório simples e em adição com o ramo de elasticidade, a gente aprendeu sobre como a gente pode modelar esse sistema de velocidade, de posição, de aceleração com respeito à posição em cada modelo, como por exemplo de constantemente se movimentando, com ela diminuindo sua frequência e com um sistema forçado, com um sistema amortecido, com um sistema amortecido forçado. E a gente também foi mostrado um vídeo em o qual ela foi mostrado na prática qual é a importância de fazer esse estudo. Em o qual, por exemplo, nesse primeiro caso teve a ponte Tacoma, que foi uma ponte cujo vento não foi levado em conta, a resistência do ar no vento, e por causa disso ela começou um dia, devido ao vento estar na mesma frequência do que ela, começou a fazer uma grande oscilação aleatória em cima e embaixo, até que um dia ela ficou tão estável, mas tão estável, que ela quebrou
e acabou matando um cachorro que estava preso em um carro. E depois disso temos aqui a taça, que é um exemplo mais simples, em qual uma cantora com uma voz muito forte e com muito controlada, ela pode fazer um som tão perfeito que acaba quebrando essa taça pelo acúmulo de energia quando ela faz a mesma ressonância. Esse mesmo evento, por exemplo, pode acontecer num violão, num violino ou num tambor, só que ele não é tão violento assim por causa que ele consegue dissipar no meio que ele está. E como por exemplo, você pode utilizar esse mesmo método para poder afinar um instrumento também, nesse caso. E esse foi minha apresentação. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.